Então, agora com vocês, Carlos Felipe. Eu queria dar um exemplo de interpretação de poesia. É um poema meu, um poema que está nesse livro aqui, é um poema antigo. Esse livro foi publicado em 89, né? E é um poema, não é dos que eu mais gosto, não é, mas ele se presta muito a exemplificar o que eu tenho em mente agora, né? Então, eu vou ler só um trechinho do poema, só o início do poema. Esse poema brotou de um verso, do único verso do Gonzaga. O verso em que o Dirceu diz: a sua bem-amada, tu não verás Marília sem cativos. Uma das liras do Gonzaga começa assim: tu não verás Marília sem cativos. Sem que eu soubesse bem porquê, esse verso ficou ecoando na minha cabeça durante um bom tempo, né? Até que eu acabei por escrever um longo, enorme poema que eu converso com a Marília, né? Eu peço emprestada a musa do Dirceu, né? E me ponho a conversar com ela. E o início do poema, é só o que eu vou precisar ler, diz assim: tu não verás Marília sem cativos, verás muito mais, 100.000, 100 milhões. A não ser, Marília Bela, que escolhas esconder do teu amado os fastos da sábia mestra história e da poesia, enquanto ele se enreda em já enredados autos e processos. Não, tu não verás. Tu simplesmente não. Mas o sim da cegueira final será a explosão incontida nas mãos de 100 milhões de cativos. E eu sigo por aí, tá? O sentido que esse poema tem é muito claro. Eu diria claro demais. Talvez por isso mesmo que eu não seja, que eu não esteja entre os que eu mais gosto, tá? O sentido qual é? Não é com a Marília que eu estou conversando, ou não é com a Marília de Dirceu. É como uma espécie de símbolo da musa, tá? Que eu estou conversando, tá? Mas trazida para o presente. O que me interessa, isso que está muito claro, tá? É falar do Brasil do tempo presente, falar da realidade daqueles anos, tá? E como que cobrando da Marília, como é que você permitiu Marília? Eu não chego a dizer isso em momento nenhum, mas é como se eu perguntasse a ela, indiretamente ao Dirceu, ao Tomás Antônio Gonzaga, como é que vocês deixaram? Enfim, é um poema de indignação, de revolta, de ansiedade, de aflição, em que eu tomo esse índice de quê? De idílio, de sonho, de fantasia, portanto, a ausentação da realidade, que é, no seu conjunto, o livro Marília de Dirceu. Então, ao lermos as liras do Gonzaga, nós nos deparamos com uma imagem, com uma representação de realidade ideal. E foi isso que me levou, e foi por isso que o verso ficou ricocheteando, e acabou resultando nessa longa conversa em que eu peço a ela que abra os olhos e veja a realidade que está aqui. Eu acredito que isso explique o poema, que isso dá um sentido para o poema. No entanto, eu vou contar a vocês como é que esse poema foi escrito. Ele foi publicado em 89 e foi escrito 10 anos antes. Minha filha era recém-nascida, minha filha tinha 6, 7 meses de idade. E era o meu dia de cuidar dela. Eu e minha mulher nos revezávamos, não tínhamos babá, empregada doméstica, nada disso, né? Então nos revezávamos. E naquele dia que eu estava preparando umas aulas sobre essa matéria, sobre arcadismo, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, o Cláudio que se mata na prisão, o Gonzaga que é preso, depois condenado ao exílio em Moçambique, e o Cunha Menezes, e a Derrama, etc. Eu estava preparando umas aulas que eu ia dar a respeito de arcadismo, esses poetas, né?
E a minha filha, claro, estava lá no berço muito quietinha, até eu embalar na preparação das aulas, então ela começa a chorar. Eu vou lá e tento acalmá-la, ela não se acalma, ela só se acalma no meu colo, ou na minha perna esquerda. Então eu com o braço, né, aconchegando a filha, com a mão direita livre para mexer uma quantidade de papéis, folhas e livros, apontamentos de aula, né? Quando a minha mulher chegou e viu a cena, aquela mesa repleta de papelada, livros, fraldas, mamadeiras, babadores, tudo na maior confusão, né? Bom, nessa mesma noite, ou já de madrugada, eu fui passar a limpo os apontamentos de aula. Eram várias folhas que eu tinha preenchido. Ao passar a limpo, era o tempo da máquina de escrever, né? Eu ia riscando aquelas frases, aqueles apontamentos que eu sabia que iam ser úteis para as aulas. E havia uma quantidade de coisas ali que não tinham nada a ver com as aulas. Mas eu tinha escrito, né? Foi uma tarde inteira com a filha no colo, alternando golpes de caneta com esquentar a mamadeira, trocar fralda, ficava lindo, né? E resultado, naquelas folhas todas, eu tinha as aulas preparadas e tinha mais uma quantidade de coisas que eu não sabia bem o que era, que tinham surgido naquela confusão toda. Muito tempo depois, já dadas as aulas, não houve problemas, as aulas foram preparadas com seriedade, né? Eu peguei aquelas folhas que estavam guardadas numa pasta e me pus então a passar ali o que tinha sobrado, fora os riscos todos que eu tinha feito no que já estava passando a limpo para as aulas, né? E reparei que tu não verás Marília sem cativo se repetia 4, 5, 6 daquelas páginas e outras coisas mais. Enfim, o embrião desse poema, cuja estrofe inicial eu li para vocês, estava lá, né? No meio daqueles apontamentos de aula. Resultado, esse poema teve várias versões. A primeira versão tinha 7 ou 8 páginas, uma coisa enorme. Era uma conversa com a Marília, né? Ao longo dos anos, uma segunda, uma terceira, uma quarta versão, lá por 88, no Massaú Ono, esse livro foi publicado pelo querido Massaú Ono, né? Saiu em 89. Lá por 88 ele insistiu, então, cadê o livro que nós combinamos? Aí eu fui fazer uma última revisão e só aí, tá? Na véspera de publicar, é que me ocorreu. Na verdade, nesse poema, eu estou conversando com a minha filha, não com a Marília. É o pai angustiado, desesperado, que sabe que a filha está ali no seu colo, protegida. Eu posso trocar as fraldas dela, eu posso amamentá-la, eu posso protegê-la do que for, mas isso vai durar um arte. Logo, logo você vai crescer. Veja o país que você vai encontrar. Sinto muito, eu gostaria de entregar a você um país um pouco melhor, mas é esse que está aí. E a culpa é minha, eu assumo minha parte de culpa. Mas é preciso que o Gonzaga, o Dirceu, o Cláudio e todos os que me antecederam assumam também a sua parte de etc. Né? Você sabe o que essa interpretação significa? Absolutamente nada. Veja, essa interpretação que eu acabei de dar, é com a minha filha que eu estou conversando, por plausível que pareça, e até é, porque houve um fato concreto, ela ali no meu colo, enquanto eu escrevia. O João nem sabia direito que viria a ser um poema, mas escrevia ali com a filha ao colo. Tá? Bom, não há uma palavra sequer no poema todo, que na versão final tem umas 4 páginas, 13,5, né? Não há uma única palavra que remeta a isso. Não há uma única palavra que permita ao leitor, o poeta está conversando com a sua filhinha recém-nascida. Não há nada. Ou não há palavras no papel que remetam a isso. Além do que, ao escrever, não me passou pela cabeça em momento algum
levar em conta e incorporar o que eu estava escrevendo, que na verdade não era um poema, eram anotações para dar umas aulas, né? Não me passou pela cabeça, em momento algum, incorporar a filha ao colo. Isso é o que eu chamo de uma falsa interpretação. Se eu não tivesse contado a historinha para vocês, minha filha já conhece essa história há muito tempo e ela concorda. Ela lê o poema e fala: pai, eu não estou aí, não. Essa não sou eu. Então eu vou ler só uns poucos exemplos de outros poemas que, à semelhança deste, brotaram em uma circunstância concreta, palpável, né? Então, por exemplo, um poema chamado Boi Raiado em Penumbra. Está aqui mesmo. Eu tinha visto um boi. Já não era fácil ver bois em São Paulo, né? Eu nasci aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, sou um bicho urbano, cercado de concreto por todos os lados, né? Mas em volta e meia a gente dava umas escapadas, ia para os interiores, e a primeira vez que eu vi um boi, eu fiquei olhando, né? Muito espantado, muito surpreso. Não foi assim logo que eu vi o boi. Houve um dia em que me veio à cabeça a lembrança de boi, e então escrevi este poema que se chama Boi Raiado em Penumbra. Um boi rumina a mágoa de setembro, e seu olhar amansa o poente frágil. Tudo em redor não é senão presságio de algum gesto retido além da sombra. Um boi rumina, raiado em penumbra, alheio ao seu contágio, a tarde cai, enquanto a ave, pensamento ágil, risca no céu a promessa de outubro. Um boi rumina o próprio tédio, absorto, e o espaço todo se arma em vermelho para quando setembro já for morto. Um boi rumina a própria baba, líquida promessa agora envolta em ouro velho, luz se rebrilha, quase noite, nítida. Um outro exemplo. Um poema que eu chamei de gestar, para se perceber, para se ver, para se enxergar a cena, o fato, né? Que aconteceu exatamente assim como estou descrevendo aqui. Chama-se gesto. A esquerda arrasta os farelos que a outra, em concha, recolhe à borda da mesa. Um resto de luz na tarde flutua entre a cortina e o chão da sala vazia. O punho ergue cioso o seu legado e se detém contra a moldura da vidraça. O último gole sabe a outra coisa, outra luz, outro punho cerrado, um perfume, o retrato na parede, quem sabe. A esquerda hesita, a outra se abre e espalha no ar o negrume da noite definitiva. Eu confesso que não tinha reparado antes, mas esse poema é um dos que eu mais gosto, né? Eu não tinha reparado que ele está assim na origem do Noite Nula. O título do livro Noite Nula não é por acaso a imagem noturna, a coisa noturna, a noite, é uma verdadeira obsessão ao longo do livro todo, né? Mas isso não brotou com este livro, isso já vinha de antes, está, por exemplo, neste poema aqui. Deixa eu falar um pouco desse livro Noite Nula, então, né? Um dos primeiros poemas, eu não sei exatamente, eu não datei, não assinalei, mas um dos primeiros poemas que fazem parte desse Noite Nula é exatamente aquele que é comentado pelo Chico Lopes, em que eu falo do Charlie Parker, né? E vou contar como é que eu escrevi isso. Eu não tinha planejado, vou escrever um poema sobre Charlie Parker. Não, eu estava simplesmente ouvindo Charlie Parker. Eu gosto muito de música, vários gêneros, vários tipos de música. Nesse livro acabaram se concentrando várias figuras que eu admiro muito e que vêm do jazz, né? Eu estava então uma noite, madrugada, ouvindo Charlie Parker até a exaustão. E num dado momento eu me surpreendi, eu me flagrei cantarolando oba, 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 Charlie, como é, my friend Charlie, que é
o Charles Anjo 45, do Jorge Ben, no tempo em que ele era Jorge Ben. Né? Dizem que esse Charles Anjo 45 é o Carlos Marighella, enfim, é uma música muito forte que não tem nada, absolutamente nada a ver com Charlie Parker, são só charás. Né? Então, nesse exato momento, eu desliguei o som, peguei papel e comecei a conversar com o Charlie Parker. Comecei a falar a ele do Charles Anjo 45, ou do Jorge Ben. Deixa eu ler só o comecinho desse poema. Charlie Parker. Como vão as coisas, Charlie? Como é que é, my friend? Charlie. Ou seja, é o Jorge Ben se intrometendo. Né? Não foi assim que o nosso Jorge cantou? E você nem aí. Quando alguém chama, Charlie, 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 todos os Charles do mundo encolhem os ombros. Não é comigo. Deve ser outro Charles qualquer. Vai ver, você tentava soprar 3 notas de uma vez. 2 já era fácil, não era? E nem ouviu. Vai ver, não era mesmo com você. E não adianta insistir. Jorge, bem que insistiu. Take it easy, my brother, Charlie. E vai por aí fora. Então eu converso longamente com Charlie Parker. Isso se repetiu, seja algo que me atrai muito é conversar. Né? Conversar. Ao vivo, nem sempre. Né? Mas ao pegar um papel, muitas vezes o meu impulso é eleger um interlocutor, uma figura como Charlie Parker, por exemplo, como a Marília de Idrisseu, né? E começar a levar um papo. Vamos ver onde é que vai dar isso. Né? Então isso se repetiu com várias outras figuras, com a Bessie Smith, né? Enfim, com várias outras figuras do jazz. Mas às vezes não, às vezes eu adoto uma postura mais distanciada e não converso conto a vida, falo das coisas do Led Belly, essa figura que sempre me encantou, maravilhosa. Pouca gente conhece, né? O nome dele é Honey Led Belly, ou melhor, Led Belly é o apelido, né? Barriga de chumbo. Era um marginal mesmo, né? Um malfeitor do comecinho do século passado, baladeiro, boêmio, vivia se envolvendo em brigas, intrigas, e certa vez ele se envolveu num tiroteio e tomou um tiro na barriga, né? E foi desenganado, mas não quis saber de ir para o hospital para ser operado, nunca se operou, resolveu carregar aquelas balas o resto da vida com ele, daí então o apelido Led Belly, barriga de chumbo. Bom, mas, como eu tinha dito antes, né, muitas vezes o poema brota, eu não sei dizer de onde é que brotou, como por exemplo o que dá título ao livro, que se chama Noite Nula. Eu tinha passado a vida me impondo ser breve, ser conciso, escrever pouco. Né? A minha propensão a tagarelice lírica é muito grande. Eu escrevo poemas longos. Né? Mas eu vinha me impondo, e até a altura do subsolo, até a lição de casa, eu tinha conseguido fazer coisas bem curtinhas, bem sintéticas. É o meu arquipélago, Tutti maravilhas, Ericiístima. Nós nos montanhamos, vós vos estranhais, eles se eclipsam. E acabou, está dito o que eu precisava dizer. Mas nesse livro, Noite Nula, por razões que eu não saberia explicar, a coisa se estende, a coisa se extrai muitas vezes. Então esse poema que dá título ao livro, Noite Nula, está nesse caso, é muito longo. Então eu vou ler só o comecinho, mas para mostrar, é só um exemplo de um poema que eu não saberia dizer que brotou disso ou daquilo. Em que momento eu escrevi, o que eu estava fazendo, no que eu estava pensando. Então, Noite Nula. Agora sim, agora sei. A noite, matilha de sombras,
óleo espesso a escorrer da canoa dos arranha-céus, à noite, e seus milhares de barcos a apodrecer, prestes a naufragar ou a zarpar no romper da aurora. A noite agora cerra sobre a cidade as suas asas definitivas. E então, sim, sei, essa noite não é nada. Esse livro começou a ser escrito por volta de 1989, 1990, e foi sendo escrito ao longo de anos, né? E foi publicado só em 2008. O que vem acontecendo desde o Subsolo, né, é que a distância, o intervalo entre os meus livros é de cerca de 10 anos. Então eu sou um poeta menos que bissexto, nem bissexto eu chego a ser, né? O que me salva e me inclui ainda na categoria dos bissextos é que antes do Subsolo eu publicava um livro atrás do outro. Foram vários livros nos anos 60 e nos anos 70. Mas a partir dos anos 80 eu passei a escrever menos, realmente escrever menos, né? Não foi só publicar menos, mas escrever menos também, né? E passei a dar, então, para ligar com a pergunta inicial, como é que o poeta e o crítico convivem, né? A partir dos anos 80 eu passei a dar muita importância à concisão, à eliminação de adiposidade, de superfluidade, né? E vim fazendo o possível até acontecer essa espécie de surto que começou mais ou menos com Charlie Parker, né? E depois se espalhou por outras figuras, todas noturnas, né? E com muitos poemas, vários poemas muito longos, né? Mas houve um momento, numa das versões que esse livro teve, antes de ser publicado, eu me dei conta de que ele podia perfeitamente ser dividido em duas partes. E eu até cheguei a fazer isso, né? A primeira parte se chamaria primeira pessoa, e a segunda parte, terceira pessoa. Ou seja, eu separei os poemas, colocando de um lado aqueles em que eu falo de mim mesmo, em que a primeira pessoa do singular é o eu, que está ali se manifestando, né? E poemas em que o eu não se manifesta, em que eu falo de figuras como Carlos Gardel, como Terabara, enfim, as figuras todas que foram aparecendo e servindo de motivo para os poemas, né? Mas eu achei que isso não funcionaria bem, achei que não daria muito certo essa divisão em partes, né? Muito declarativa, muito aberta, né? Mesmo porque muito daquilo que os poemas em primeira pessoa manifestam tem que ver diretamente com o outro, com os outros, com as pessoas em volta, né? E vice-versa. Muito daquilo que eu conto, que eu explico, que eu descrevo impessoalmente em torno dessas figuras que eu elegi como motivos, né, tem que ver diretamente comigo, são como que a manifestação indireta, ou sublimada, ou simbolizada de coisas pessoais, né? Então essa divisão em primeira pessoa, terceira pessoa, não achei que funcionasse. Então o que eu fiz foi baralhar tudo. Então tudo um pouco baralhado. E tem que ver um pouco aquilo que eu disse logo no começo, né? Essa divisão em duas partes foi uma interferência indevida do crítico, que gosta de coisas bem organizadas, bem planejadas, bem distribuídas. Não, para com isso, isso serve lá para os seus artigos. Aqui no livro não, né? Mas o crítico já havia interferido muitas vezes, né? Sugerindo a maneira mais direta, ou mais concisa, mais eficiente de dizer qualquer coisa. Porque o poeta vai escrevendo, escreve, depois ele corta. E ao cortar, é o seu lado crítico que está se manifestando. Não enquanto
alguém de fora, mas alguém de dentro. Esse senso crítico, digamos, interiorizado. Para encerrar, eu separei uns poemas inéditos do que talvez venha a ser, segundo as coisas, se o Noite de Lua saiu em 2008, o próximo vai ser em 2018. Né? Então eu tenho 5 anos ainda para preparar esse próximo livro. Um deles se chama Conversa de Botiquim. E é claro que tem o epígrafe do Noel Rosa. Vá pedir ao seu gerente que pendure essa despesa no caminho ali em frente. Então, Conversa de Botiquim. Encostar a barriga no balcão do boteco antigo. Rabo de galo, torresmo, pernil, prosa fiada, sem perigo. O pernil tá bom demais, tá coisa fina, ô gente boa. Empurre aí o que sobrou, que eu vou levar para a patroa. Virar um cigarro, bater a ponta na onda encardida. Vai mais uma? Agradecer. Obrigado, já estou de saída. Não saber se o cara ao lado é bandido, irmão, algoz. A humanidade que sobrou em cada um de nós. Uma das minhas deformações de matéria de gosto é o gostar de tango. Né? Eu gosto de Noel Rosa, gosto de Charlie Parker, gosto de Vivaldi, gosto de Pixinguinha, gosto de tango. Né? Uma mistura doida. Né? Então, um poema curtinho também chamado Um Tango. Não tenha pressa. Fique mais um pouco. Limpe os cotovelos. Deve ser farelo. A cinza do cigarro. Vá saber. Feche os olhos. Ou não ouça mais uma vez. Tenho ganas de chorar nesta tarde gris. Viu? Você já não sabe o que é chorar. Nem parece que era só um tango. Que tal recomeçar? Um outro chamado retrato. É só um retrato. Claro, instantâneo, em que o retratado me retrata para sempre. A expressão é de riachos rumorejando longe. Inútil completar o meio sorriso, terá pensado o retratado. Basta aguardar que o retrato se cumpra. Os avós, o pai, a mãe, o filho, todos viraram o retrato. Agora sou capaz de distinguir o rumor de cada riacho. Então só mais um. Este aqui. Esse não tem título ainda. Se vocês quiserem me sugerir um, eu agradeço. Não tem título. Pode ser que venha rolando pela encosta e irrompa em meu quarto e leve tudo pelos ares. Pode ser. Pode ser que se infiltre sem alarde pelas frestas da janela ou da porta e eu nem chegue a saber que chegou. Esse animal melodioso, olhos de prata, asas de espuma, um dia virá. Mas pode ser que não venha. Mesmo assim, estarei à espera. Demore o que for. E é isso.